E, gente, além de atrapalhar no aleitamento materno, estudos também, né, têm demonstrado que o uso de mamadeiras e chupetas atrapalha na formação dos dentes, não é? Também como pode estar atrapalhando na mastigação, como também na fala. E outra vantagem do aleitamento materno é que como o lactente, ele tem que fazer esforço para fazer a sucção, ajuda no desenvolvimento dos músculos da face. Então, por tudo isso que é desaconselhado o uso de mamadeiras e chupetas. Aqui a mudança, não é, do aspecto do leite no decorrer da mamada, né? No início da mamada, no meio da mamada e no final da mamada. No início da mamada, é o que eu até já falei, o leite ele vai apresentar uma cor mais esbranquiçada, não é? Ter uma consistência mais líquida. Por que, não é, que ele vai apresentar essa consistência? Devido ao alto teor de água, como também a uma presença mais alta de anticorpos no início da mamada, que tanto vai favorecer a hidratação do bebê, como a proteção contra algumas doenças. Então, devido à presença, né, de água como de anticorpos, que ele vai ter esse aspecto, né, mais líquido e uma cor mais clara. Já no meio da mamada, vai apresentar uma concentração maior de proteína. Por isso que o leite ali vai apresentar uma coloração branco opaca no meio da mamada. Já no final da mamada, que é o chamado leite posterior, nós vamos ter uma concentração maior de quem? De lipídios e também de beta-caroteno. Por isso que ele vai apresentar uma coloração mais amarelada. E o leite do final da mamada, gente, mais uma vez também não esqueçam, certo? Por isso que é importante deixar que o bebê esvazie uma mama toda para poder depois, né, ofertar a outra mama, para ele ter acesso a esse leite final da mamada, porque é no final da mamada que vai ter as gorduras, que é onde vai dar a saciedade, que é onde ele vai ter o desenvolvimento adequado, o ganho de peso adequado, e também vai ter acesso aos ácidos graxos essenciais, que é importante para o desenvolvimento cognitivo. Então, assim, muitas mães, às vezes o bebê se irrita, né, e fica a cabeça de um lado para o outro e fica chorando e tal. Aí a mãe fica tirando o bebê de uma mama e passando para a outra todo o tempo, né? Isso não é aconselhado, gente, porque justamente quando ela faz isso, ela não está deixando com que o bebê ele tenha acesso a esse leite posterior. Consequentemente, o bebê nem ele vai ficar saciado, não é? Logo, logo ele vai querer mamar de novo e não vai ter o ganho de peso adequado. Então, é por isso que muitas vezes as mães, elas dizem que o leite não está sendo suficiente, que o leite está fraco, que o leite não está fazendo com que o bebê ganhe peso. E pode ser somente porque a amamentação ela não está devendo como deveria acontecer. E contraindicação do aleitamento materno. Será se existe algumas contraindicações, né? Algum caso que a equipe de saúde diga que não é aconselhado amamentar? Sim, gente, existe, né? O caso mais conhecido que não é aconselhado, que não se pode, na verdade, não é que é contraindicado amamentar em mães que têm HIV, certo? Em mães que têm HIV, como também em mães que têm HTVL1 e HTVL2. HTVL1 e 2 são conhecidos como os primos
do HIV. Então, assim, com essas patologias, né, é contraindicado o aleitamento materno. No caso de mães que fazem uso de alguns medicamentos, principalmente medicamentos para o tratamento do câncer, enquanto elas estiverem fazendo uso desse medicamento, é contraindicado cessar o aleitamento materno, né? Enquanto ela estiver fazendo uso desse medicamento, é contraindicado fazer, né, ofertar o aleitamento materno. Em caso de mães também dependentes químicas, não é? É aconselhado que essas mães, elas entrem no período de abstinência, justamente para estar fazendo aleitamento materno, mas se ela não conseguir, então também fica contraindicado o aleitamento materno, né? É importante, gente, salientar que se a mãe, o aleitamento materno é contraindicado temporariamente. O que é isso? Enquanto ela estiver fazendo o uso da droga ilícita, não pode se amamentar. Mas se ela deixar de usar, não é, essas drogas ilícitas, ela pode sim voltar a amamentar. No caso, não é aconselhado também fazer uso de álcool e também ser fumante, certo? Então, para se amamentar, tem que se deixar o uso, né, dessas drogas, tanto as drogas ilícitas como as ilícitas. Aqui, as vantagens, né, gente, do aleitamento materno. Nós sabemos que o aleitamento materno, ele tem vantagens tanto para o lactente como para a mãe, né? Não só também para o lactente como para a mãe, como também para a sociedade, como também para o governo, como também para o meio ambiente, enfim, é uma infinidade de vantagens, né? Para o bebê, evita diarreias, consequentemente, diminui o risco de morte por desidratação, né? Que a gente sabe que a diarreia, ela causa a desidratação, evita infecções respiratórias, diminui o risco de alergias. Vários estudos também comprovam que quando o bebê, não é, ele é amamentado, diminui o risco também de várias doenças, principalmente na vida adulta, não é, de hipertensão, colesterol e diabetes, bem como de obesidade, também reduz o risco de ser um adulto obeso. Melhor nutrição, não é? O aleitamento materno tem os nutrientes essenciais para o desenvolvimento do bebê e ele é melhor digerido também. Não causa a sobrecarga, não é? Não torna a digestão um processo desgastante para o organismo do lactente. Também não causa a sobrecarga de soluto renal e tem uma quantidade de proteínas, gorduras e vitaminas adequadas, né, de acordo com a necessidade do lactente. Mostram que tem um efeito positivo na inteligência também, ou seja, pessoas que foram amamentadas, não é, tendem a ser mais inteligentes. Melhor desenvolvimento na cavidade bucal, justamente, gente, pelo que eu falei, né, o processo de sucção faz com que o bebê movimente vários músculos, ajuda no desenvolvimento dos músculos do rosto, ajuda no desenvolvimento da cavidade bucal, ajuda na mastigação, ajuda no desenvolvimento da fala também. Já para a mulher, é uma proteção, né, contra o câncer de mama e também contra o câncer de útero. Outra vantagem, funciona também como um método contraceptivo, né, até os primeiros 6 meses, sendo, gente, que é importante salientar que, para garantir esse método contraceptivo, tem que ser aleitamento materno exclusivo, não pode se ofertar nem água, certo? É o menor custo financeiro para a família, né, não tem custo nenhum. Outro fator, gente, que é de extrema importância, que com relação a segurança higiênico-sanitária,
não é? Por quê? Porque não tem o risco de contaminação, visto que não vai ter manipulação para esse leite. O vínculo afetivo mãe e filho, né, que é fortalecido, porque durante a amamentação, tanto o contato, a visão, né, se a gente observar, no momento da amamentação, o bebê, ele fica olhando o olho no olho da mãe, não é? Então isso é muito importante. A mãozinha dele fica passando, não é, na mama da mãe, então tem a questão do toque. Tudo isso vai fortalecendo os vínculos, vai gerando também uma autoconfiança e uma segurança que é de suma importância também para esse lactente e uma melhor qualidade de vida porque eles adoecem menos. Se eles adoecem menos, também é um fator positivo para quem, gente? Para o governo, para a sociedade, não é? Porque quando adoece menos, menor o número de hospitalização, então já é um custo a menos para o governo. Outro fato também que eu disse que ajuda no meio ambiente. Por quê? Porque se está em aleitamento materno, não vai estar dependendo da produção de nenhum tipo de leite, não é? Como se fosse o caso se usasse as fórmulas infantis. A gente sabe que para produzir tudo isso acaba gerando resíduos, não é? E acaba prejudicando um pouco o meio ambiente. Aqui algumas características, não é? É mais uma vez falando sobre a gordura do leite, que ela aumenta no decorrer da mamada, né? Que ela está presente principalmente no leite posterior. E esse leite posterior do final da mamada é mais rico em energia e sacia melhor o bebê. Então isso é de suma importância para dar saciedade, né? Para evitar que o bebê ele não ficando saciado, ele vai querer mamar várias vezes, várias vezes, várias vezes e nunca vai estar saciado. Para isso, gente, tem que fazer o quê? Esvaziar uma mama toda, não é 100%. Ter o esvaziamento completo da mama para garantir que o bebê ele vai estar tendo acesso a esse leite do final da mamada. Aqui, de 0 a 6 meses, né, tem que ser alimentação exclusiva ao seio. No caso de se for ofertado, né, o leite de vaca modificado, dos 4 até os 6 meses, vai ter que haver o quê? Uma amamentação, podendo ou não introduzir a alimentação complementar. De 6 a 12 meses, amamentação mais alimentação complementar. E de 12 a 24 meses, né, ele ainda pode sim ser amamentado ao seio. E o valor calórico médio do leite materno é de aproximadamente 700 calorias por litro de leite. Aqui, gente, é o volume e o número de refeições lácteas por faixa etária no primeiro ano de vida. Então, assim, de 0 a 30 dias, o bebê ele vai ter uma capacidade, não é, de volume de 60 até 120 ml por refeição. Ou seja, ele vai fazer em média de 6 a 8 refeições por dia, cada uma variando de 60 até 120 ml. De 30 a 60 dias, o volume já vai ser de 120 a 150 ml. De 2 a 3 meses, de 150 a 180 ml. De 3 a 4 meses, de 180 a 200 ml. Maior do que 4 meses, de 180 a 200 ml. Certo, gente? Esse volume aqui, ele é a capacidade gástrica que o lactente ele vai suportar de acordo com a idade em dias ou meses, certo? Nós temos também outra fórmula de calcular a capacidade gástrica, que é através dessas recomendações que estão aqui embaixo, que é de Acioli, Chemin e do Ministério da Saúde 2010, né? Que a Acioli diz que a capacidade gástrica, que a capacidade gástrica é o volume que o bebê ele vai conseguir ingerir, certo? Então, a Cioli, ele diz que de 25 a 30 ml por quilo de peso. Então, assim, se o bebê ele pesa
3 quilos, você vai fazer 25 vezes 3 quilos e 30 vezes 3 quilos, né? 25 ml vezes 3 quilos, que é o mínimo, segundo a Scioli, e 30 ml vezes o peso, que é o quê? 3 quilos. Então, você vai ter o mínimo de volume e o máximo. 25 é o mínimo e o máximo é 30. Então, você vai ter uma média entre esses dois valores, certo? Para você poder obter a capacidade gástrica desse lactente. Gente, por que eu preciso saber da capacidade gástrica desse lactente? Principalmente, gente, eu vou precisar saber se o aleitamento for artificial, certo? Se for aleitamento materno, tá tranquilo, porque é sob livre demanda, né? A gente não precisa controlar quanto que ele vai ter que ingerir. Porém, se for um aleitamento artificial, seja ele por leite de vaca ou por fórmulas infantis, nós vamos ter que calcular quanto de leite, não é? Quantos copos. Gente, eu vou falar copos porque mamadeira não é aconselhado se utilizar, não é? Então, como não é aconselhado utilizar mamadeiras, então eu vou falar copos, certo? Quantos copos de leite vão ter que ser ofertados por dia? Qual é o volume por cada vez de leite que vai ter que ser ofertado, não é? Para poder atender a necessidade desse lactente. Então, para isso que eu vou ter que saber a capacidade gástrica desse lactente, certo? Como é que eu vou saber quanto que esse lactente ele vai suportar, quantos ml por vez, não é? Em cada refeição láctea que ele vai consumir através da capacidade gástrica. Eu vou ver a idade que ele tem. Qual a idade que ele tem? Vamos fazer aqui uma hipótese. Digamos que ele tem 2 meses. 2 meses dá o quê? Dá 60 dias, né? Então, 60 dias. A recomendação aqui para 60 dias, ele completou 2 meses, né? Então, ele vai estar aqui de 150 até 180 ml. Então, eu vou ter que, por refeição, esse lactente, ele vai tolerar de 150 até 180 ml, certo? Eu posso fazer verificando dessa forma aqui direta. Já venho aqui logo direto, já olho de acordo com a idade e já vejo a capacidade gástrica. Ou eu posso calcular a capacidade gástrica de acordo com essas recomendações. Se for a Scioli, como é que eu vou fazer? Se eu escolher, não é calcular a capacidade gástrica de acordo com a Scioli. A Scioli diz que a capacidade gástrica do lactente pode ser de 25 a 30 ml por quilo de peso por dia. Então, eu vou pegar 25 vezes o peso do lactente. Digamos que o lactente ele pesa 3 quilos, vezes 3 e 30 vezes 3. 25 vezes 3 dá 75 ml e 30 vezes 3 dá 90 ml. Então, gente, aqui é outra forma que eu tenho de calcular a capacidade gástrica. Então, aqui eu tenho o mínimo e o máximo. Eu posso usar tanto o mínimo como eu posso usar o máximo, ou eu posso usar um valor que se encontre entre esses dois, certo? Que esteja entre 75 e que esteja entre 90. Isso para calcular a capacidade gástrica, gente. Quantas ml por refeição que esse lactente ele vai conseguir tolerar. Então, tem essas duas formas.
Aqui, gente, são algumas recomendações para aleitamento artificial. Vocês lembram que eu falei que quando é utilizado o leite de vaca, sendo, gente, que é importante salientar que quando eu falo leite de vaca, pode ser tanto o leite de vaca líquido como o em pó, certo? Eles dois se encaixam no leite de vaca e eles dois têm que ser modificados. Para essa modificação acontecer, tem algumas recomendações, que são essas daqui, certo? Que foi a Scioli, não é? Essas são as recomendações de Scioli. E tem uma outra recomendação do Ministério da Saúde, certo? A Scioli diz que para fazer a diluição do leite de vaca, não é? De 0 a 30 dias, tem que fazer uma diluição a 50%. O que é essa diluição de 50%? Vamos lá. Você pegou lá o lactente, não é? Você viu a idade dele e, através da idade dele, você analisou aqui a capacidade gástrica dele. Digamos que ele tinha 2 meses e meio. Então, a capacidade gástrica dele, você viu aqui e viu que é de 150 até 180 ml por refeição. Então, você vai determinar. Em uma refeição, pela idade que ele tem, ele pode consumir de 150 a 180, não é? Você escolheu que ele vai consumir 150 ml por refeição, certo? Se ele tem de 0 a 30 dias de nascido, na verdade aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, de 0 a 30 dias de nascido, você vai vir aqui e vai olhar. A recomendação é de 60 a 120 ml por refeição. Pronto, se a recomendação é de 60 a 120 ml por refeição, de 0 a 30 dias, né, você vai fazer uma diluição de 50%. Como é que fica essa diluição aqui de 50%? Ó? Primeiro foi o volume, né? A capacidade gástrica, você viu que de 0 a 30 dias, lá na recomendação do Ministério da Saúde, é de 60 a 120 ml. Isso aqui é lá na recomendaçãozinha da tabela. A Scioli diz que para você ofertar o leite de vaca, o líquido, né? Se o bebê ele tem uma idade de 0 a 30 dias, você tem que fazer uma diluição de 50%. O que é essa diluição de 50%? Você vai definir qual é o volume em ml que você vai ofertar para esse lactente. Você pode ofertar de 60 até 120 ml, o mínimo ou o máximo ou um valor que se encontra eles dois. Digamos que nós vamos ofertar 100 ml por refeição, certo? Vocês vão ofertar 100 ml por refeição. Se você vai ofertar 100 ml por refeição e a diluição tem que ser em 50%, você vai colocar 50 ml de leite e 50 ml de água. Ó, gente, por que que vai ficar dessa forma? Não é? Mais uma vez, o seu lactente, ele tem de 0 a 30 dias de nascido. Você foi lá na recomendação da capacidade gástrica e viu que para 0 a 30 dias, ele tem uma capacidade de 60 até 120 ml. A Scioli, né, que foi a recomendação que você utilizou para diluição do leite de vaca, ele diz que de 0 a 30 dias você tem que fazer uma diluição de 50%. Nós escolhemos que por refeição nós vamos ofertar 100 ml, né, que está dentro desse intervalo aqui.
Cada refeição láctea que ele vai fazer, nós vamos ofertar 100 ml por refeição. Então, se eu vou ofertar 100 ml e se a minha diluição ela tem que ser em 50%, vai ficar o quê? 50 de água, 50 de leite. Deu para entender? E a Scioli, ele diz mais que tem que ser 3% de açúcar e 5% de farinha, certo, gente? Então, como é que vocês vão calcular esses 3% de açúcar e esses 5% de farinha? Não é para diluir esse leite. 100 ml vai ser 100%, 3% de açúcar é o que? É X. E aí aqui, quando você encontrar, vai lhe dar a quantidade de açúcar que vocês vão utilizar. Da mesma forma, vocês calculam a quantidade de quê? De farinha, certo? Por que que a Scioli, ele traz essa recomendação de colocar açúcar e farinha nessa composição desse leite? Porque ele diz, gente, que o açúcar é para corrigir a questão da energia, não é? Que quando a gente coloca água, eu falei um pouquinho mais atrás, que quando a gente diluir esse leite com água, ele vai ficar com a quantidade de energia menor, não é? Então ele coloca esse açúcar para tá corrigindo essa energia, não é? Para dar mais energia. E coloca a farinha também, porque, gente, ele não vai colocar, ele não quer colocar só açúcar, certo? Por isso que ele utiliza só a farinha. Porque se ele colocar só açúcar nessa fórmula, pode acabar ocasionando o desenvolvimento de uma diarreia pela alta quantidade de açúcar. Então, ele coloca apenas 3% de açúcar e coloca 5% de farinha, certo? Então, ele utiliza açúcar e farinha, não é para não utilizar só o açúcar, porque aí ficaria uma quantidade maior e estaria correndo risco do desenvolvimento de uma diarreia. E ele utiliza também 5% de farinha. Também, gente, ele não utiliza só a farinha, ele justifica não utilizar só a farinha para corrigir a energia pela questão do amido, não é? Que, como pela idade, né, ele ainda é prematuro, o organismo dele, na verdade, o organismo dele ainda é prematuro, né, ainda é imaturo, na verdade, para fazer a digestão, não tem a quantidade suficiente de enzimas para poder fazer a digestão desse amido, dessa farinha. Então, por isso que ele faz a combinação da farinha e do açúcar para não utilizar uma alta quantidade de só um dos dois, né? Se ele utilizar só um, consequentemente, ele teria que aumentar a quantidade dessa porcentagem para poder corrigir a energia. E se fosse o açúcar, poderia estar ocasionando a diarreia. Se for a farinha, vai ter essa questão da dificuldade da digestão pela quantidade de enzima que é produzida para poder digerir esse amido da farinha. Se o lactente apresentar uma idade de 1 a 4 meses, vai ter que ser feita uma diluição a 2/3, certo? Se você for ofertar 100 ml se o volume da refeição for de 100 ml, digamos assim, você vai calcular 2/3 de leite para essa refeição, certo? Como é que se calcula? Vamos olhar aqui direitinho, de 1 a 4 meses. Pronto, aqui dos 4 meses pode ser de 180 até 200 ml utilizado, né? Então, se o lactente ele tiver a idade de 4 meses, pode ser utilizado de 180 ml a 200 ml, certo? Aqui de acordo com a recomendação.
E aqui a Scioli diz que pela idade de 4 meses, a diluição é de 2/3. Então, como é que a gente calcula essa diluição? Vamos definir aqui um volume, né? Vamos dizer que a gente vai utilizar 200 ml por refeição. Então, a diluição de 2/3 tem que partir desses 200 ml. 200 ml é o todo, certo? Então, desses 200 ml, 2/3 desse volume aqui tem que ser leite. O que a gente faz? Como é que a gente calcula? 200 ml vezes 2 dividido por 3. 200 vezes 2 dá 600 dividido por... Não, errei. 200 vezes 2 dá 400. 400 dividido por 3. Esse valor aqui vai ser a quantidade de leite para essa diluição, certo? E os 3% faz da mesma forma. 200 ml é 100%, 3% de açúcar é X. Aí o valor que você encontra aqui do X é a quantidade de açúcar que vocês vão ter que adicionar a esses 200 ml de leite. E aqui, gente, segundo a Scioli, a partir dos 5 meses, né, de 5 meses em diante, você não necessita mais estar fazendo a diluição desse leite. Consequentemente, se você não vai estar diluindo o leite, você não precisa estar adicionando nem açúcar nem farinha, certo? E a diluição do leite em pó, né? De 0 a 30 dias, você faz uma reconstituição a 6,5%. Ou seja, de 0 a 30 dias, a recomendação da capacidade gástrica é de 60 a 120 ml. Então, vocês podem estar ofertando uma refeição de 60 até 120 ml, de 0 a 30 dias, não é? Ó, voltando aqui, de 0 a 30 dias, de 60 a 120 ml. Então, se vocês forem utilizar o leite em pó, vocês vão definir primeiro o que é capacidade gástrica, de acordo com a idade. De 0 a 30 dias, é o que? De 60 a 120 ml, certo? E vocês vão fazer uma reconstituição, no caso do leite em pó, para essa idade aqui, a 6,5%, de acordo com a recomendação de Scioli. Então, assim, a recomendação para 0 a 30 dias é de 60 a 120 ml, não é isso? Então, daqui vocês vão ter que definir um valor fixo para ofertar por refeição. Vocês podem ofertar 60 ml ou 120 ml, ou então um valor entre eles dois. Vamos usar um valor fechado. Vamos ofertar 100 ml por refeição para esse lactente. Pronto, definido o volume da refeição, né? 100 ml por refeição. Qual é que tem que ser a reconstituição do leite em pó? Para 0 a 30 dias, 6,5%. Então, assim, 100 ml, que é o nosso todo, é o que? 100%. 6,5 ml, que é 6,5 ml, que é a diluição que eu quero, vai ser o X. O que eu encontrar aqui, gente, vai ser a quantidade de leite em pó utilizada para esse volume de 100 ml que nós determinamos, para se obter uma reconstituição de 6,5%, recomendada para essa idade de 0 a 30 dias, certo? E aí vocês vão calcular da mesma forma, os 3% de açúcar e os 5% de farinha. Já se for de 1 a 4 meses, se o lactente tiver idade de 1 a 4 meses, a reconstituição vai ser de 8,5%, né, de leite. Vocês fazem da mesma forma. Vocês vão determinar a capacidade gástrica
Depois que vocês determinarem a capacidade gástrica, como é que eu determino a capacidade gástrica, Tayane? Tá aqui, ó. Formulazinha pronta, certo? Só olhar a idade e vocês vão ter a capacidade gástrica aqui. Ou vocês podem calcular, vocês que sabem. Qualquer uma das duas tá correta, mas fica mais fácil essa daqui, não é? Que é só olhar a idade, que a recomendação aqui é Brasil 2004. Então, assim, mais uma vez recapitulando, determinou o volume, não é, da refeição, que é no slide anterior, que tem as recomendações. A partir desse volume determinado, vocês vão fazer a reconstituição, de acordo com a idade, tem de 1 a 4 meses. Reconstituição, se for o leite em pó, a 8,5%. Então, 8,5% de quê? Do volume que você determinou. Se você determinou que você vai ofertar um volume de 200 ml por refeição, você vai calcular 8,5% de 200 ml. Como é que é isso? Vamos fazer mais uma vez. Lá, de acordo com a idade, você determinou a capacidade gástrica, não é? De acordo com aquela recomendaçãozinha Brasil 2004. Você determinou qual capacidade gástrica? 200 ml. Vale, não tá 200 ml. 200 ml vai ser 100%, certo? E você quer fazer uma reconstituição de 8,5% de leite em pó, porque o seu lactente tem de 1 a 4 meses e a recomendação, segundo a senhora, é essa. Então, você coloca 8,5% aqui e aqui debaixo dos 100 ml coloca X. Esse resultado aqui, gente, que vocês vão obter, vai ser a quantidade de leite em pó a ser utilizada para 200 ml. Já, gente, de 5 meses em diante, vai se reconstituir o leite em pó a 13% e não vai mais haver a necessidade de adicionar o carboidrato, que é o açúcar e a farinha, certo, gente? Então, assim, recapitulando, né? Vocês vão determinar a capacidade gástrica. O que é a capacidade gástrica? É o volume que o lactente ele vai consumir por refeição. Isso se tratando do aleitamento artificial, certo? A Scioli, ele traz duas recomendações de diluição. Voltando um pouquinho aqui mais atrás, né? Se tratando do leite de vaca. Eu falei lá a questão das diferenças do leite materno e do leite de vaca. Então, nós vimos que para ser ofertado o leite de vaca, ele tem que ser diluído, não é isso? Então, a Scioli traz algumas recomendações de diluição, certo? De 0 a 30 dias tem que ser diluído a 50%. Mas 50% de quê, Tayane? 50% do volume da refeição. Vocês não já determinaram a capacidade gástrica? Aqui, ó, de acordo com esse volume. Então, depois que foi determinada a capacidade gástrica, que vocês vão para a recomendação da diluição, certo? Aí vocês olham a idade, em que idade se encaixa. De acordo com a idade, vocês vão ver qual a recomendação de diluição. Se for de 0 a 30 dias, vai ser uma diluição de 50%. 50% do quê? 50% leite, 50% água, do volume que você determinou por refeição, certo? Se você determinou um volume de 100 ml por refeição, e o bebê, mais uma vez, tem de 0 a 30 dias, então o indicado, segundo a recomendação de Scioli, é 50%, vocês vão fazer da seguinte forma, né? 100 ml é 100%, 50%, que isso aqui é da onde, Tayane? Da recomendaçãozinha de Scioli, que é 50% a diluição. É X, né? Que isso aqui vai dar 100. X é igual a 5.000. X é igual a
5.000 dividido por 100. Ou seja, X vai ser igual a 50 ml de leite. Ou seja, segundo essa recomendação aqui de Acioli de 0 a 30 dias, né, que é recomendada a diluição de 50%, utilizando-se o volume de 100 ml, né, o volume da refeição vai ser 100 ml, que você determinou lá de acordo com a capacidade gástrica. E se ele indica uma diluição de 50% para essa idade, você vai colocar para composição dessa mamadeira 50 ml de leite. Se você vai colocar 50 ml de leite, falta quanto para completar os 100 ml da refeição toda? 50 ml. Então, vai ser o quê? 50 de leite, 50 de água, certo? E falta só vocês calcularem os 3% de açúcar e os 5% de farinha. Vocês vão fazer como? 100 ml é 100%, 3% de açúcar é X. X é igual o valor da quantidade de açúcar. Da mesma forma, vocês calculam a quantidade de farinha, certo? É só substituir o 3 pelo 5, que aí tem a quantidade de farinha que vocês vão adicionar. Da mesma forma, gente, da mesma lógica, vocês vão fazer com as idades subsequentes, né, de 1 a 4 meses. A partir dos 5 meses, segundo a Acioli, já não precisa mais se diluir o leite nem adicionar os carboidratos, visto que não vai ser diluído. E se for com leite em pó, vocês vão utilizar, no lugar dos 50%, vocês vão utilizar 6,5, né, de acordo com essa idade, e 8,5 se for a idade de 1 a 4 meses. E também fazer a mesma lógica do cálculo, né, tanto para a farinha quanto para o açúcar.